Oi pessoal, bem-vindo ao Recapitulando de hoje. Hoje é dia 16 de junho de 2013. Vamos começar com o nosso resumão da semana. Eu queria falar que a primeira coisa que me chama atenção essa semana foram os protestos no mundo inteiro, né? A gente vê que na Turquia as pessoas estão infelizes, aqui no Brasil com o movimento Passe Livre as pessoas também estão protestando. Eu acho que assim, o mais importante que a gente pode ver, até em comum entre esses dois conflitos aqui e fora, é que assim, ambos os conflitos, tanto na Turquia como no Brasil, começaram por uma coisa pontual e acabaram muito maiores do que o início, né? Então você vê que, por exemplo, no caso da Turquia, começou pelo Parque Gef, que ia ser demolido para eles construírem prédios comerciais. Esse aqui no Brasil começou com o motivo das passagens passarem de R$ 3 para R$ 3,20. Na minha opinião, isso já até passou um pouco do limite das passagens. Assim, eu acho que o povo está protestando por outras coisas, está descontente com outros, né, com outros motivos, com um pouco de também de pagar o imposto e não ter saúde, não ter segurança. Eu acho que no fundo a revolta ela é muito maior do que o motivo inicial, que é a passagem, né? Você vê que as pessoas acabam aderindo até por outros motivos. Eu acho importante falar que durante essa semana o que chamou a atenção dos noticiários aqui no Brasil foi isso, então vamos dar uma contextualizada para vocês. Todas as autoridades de São Paulo, tanto o Alckmin como o Fernando Haddad, eles estavam em Paris, porque eles estão fazendo a campanha de São Paulo para a Expo Cidade, que vai acontecer em 2020. Então eles não estavam aqui. No começo, o Alckmin sempre falou que, enfim, ele é a favor do protesto, mas em relação a vandalismo ele é super contra, então ele sempre teve essa posição. O Haddad no começo estava falando também isso, mas depois ele até agora ficou um pouco mais do lado. Ele não chegou a ficar do lado das pessoas, mas ele aceitou receber pessoas, né, do movimento Passe Livre para conversar e tal, para ver se chegam a algum consenso, né? Ele já falou que ele não tem como diminuir a tarifa, porque ele já prometeu que a tarifa seria reajustada menor que a inflação, e realmente é menor que a inflação, então ele falou que talvez esse não seja a solução, mas que ele quer encontrar uma solução, né? A Turquia continua em protesto, a gente não tem nenhuma coisa, nada foi resolvido por lá. Outra coisa que eu queria falar também é que, outra coisa que foi super manchete em todos os jornais, foi o Edward Snowden, que foi o cara, né, da CIA, o agente da CIA, que acabou escancarando para o mundo, né, que os Estados Unidos usavam aqueles dados, os dados de telefone, outros dados da população, para proteger melhor o país e tal. Então eu não vou entrar no mérito de, enfim, de quem tá certo e quem tá errado, mas isso também foi manchete nos jornais no mundo inteiro. Outra coisa que eu ia falar é que é o seguinte, pega muito mal pra gente mostrar pro mundo, né, principalmente antes de COP e tal, essa insegurança dentro do Brasil, né? Eu acho que todas as pessoas têm super direito de protestar, mas passa um pouco para as pessoas lá de fora que o Brasil não é seguro, que o governo não sabe lidar com protesto, enfim, uma série de coisas que pra quem vai vir, não que eu não tô de lado nenhum, não tô querendo falar quem tá certo e quem tá errado, mas eu acho que isso passa uma sensação de insegurança pra eles, até quando eles forem vir o ano que vem pra cá. Mas enfim, isso aí a gente ainda também não tem resposta, vamos passar pro próximo tópico. Próximo tópico de economia, eu quero que vocês só pensem em uma coisa essa semana: ajuste fiscal. Isso é o que todo mundo está batendo contra o governo, né? O que é o ajuste fiscal? O ajuste fiscal é que o que o governo está sendo criticado hoje em dia? Que ele está gastando muito. Então, por exemplo, você vê que o governo sempre investiu muito mais no consumo do que em investimento, né? Então, investimento seria infraestrutura, estradas e portos e tal. E o governo tá focando muito mais em gastar ou aumentar o número de funcionários do próprio governo, ou eles dão diminuição de IPI, ou coisas assim que afetam muito mais o consumo. O que está acontecendo aqui para vocês entenderem? De um lado, o Banco Central está aumentando juros para conter a inflação. Do outro lado, o governo está gastando muito mais do que ele deve, né, do que ele poderia gastar. Então você tem aí duas políticas que não se conversam, né? Esse que é o grande problema que está todo mundo atacando. Do mesmo lado que, assim, o Banco Central está diminuindo a pressão sobre a economia, o governo com o aumento dos gastos, ele está aumentando a pressão sobre a economia. Então é como se ele estivesse anulando o trabalho do Banco Central. Então por isso que tá toda essa discussão aí rolando. Você vê economistas até de esquerda falando que o governo precisa fazer um ajuste fiscal. Então o que é o ajuste fiscal, só para vocês entenderem? É diminuir gasto de governo e, se focar em gastar, focar em investimento. Então assim, a Dilma tá falando essa semana
que ela vai, através das concessões de rodovias e tal, ela vai conseguir fazer uma maior economia para o superávit primário, o que é superávit primário? É tudo que o governo consegue guardar para pagar a dívida de juros, né? Então, ela também está tentando se sair assim. Parece que ela não está com uma popularidade muito boa. A gente viu ontem no jogo da Copa das Confederações, né, que ela foi vaiada, né? Tá sendo bem punk pro governo dela, assim, tá mostrando até agora dentro da base que a coisa tá dividida, não tá muito fácil lá pra ela, não. Então, se vocês tiverem que lembrar de duas palavras essa semana, eu colocaria manifestações e ajuste fiscal na parte de economia, tá? Agora, indo para esportes, a gente teve o início da Copa das Confederações, o Brasil deu a alegria de ganhar, acho que foi um bom jogo. Eu falaria que assim, as coisas mais importantes do jogo foram Neymar fez aquele gol que foi muito importante porque ele estava no jejum de gols, então isso deu eu acredito que tenha dado uma maior confiança para ele e para a equipe como um todo. E também o Paulinho se destacando aí, que estava no começo da seleção, né, ele estava meio sumido, fez gols no jogo passado e fez gol ontem também, então legal, o Paulinho tá se destacando, né, ele e o Fred estavam machucados, não era uma dúvida se iam participar ou não, mas parece que tá tudo bem já com os dois. O Neymar também se machucou no jogo, mas tá firme e forte pro próximo jogo na semana que vem, na quarta-feira, contra o México, né? Se não me engano, é contra o México. Eu queria só comentar que assim, o nosso grupo da Copa das Confederações é muito forte. A gente tem times super relevantes como Espanha, México, Portugal, Itália. Então, assim, vai ser uma prova legal pra gente ver o quanto que a gente tá preparado pra Copa e o que a gente precisa melhorar até lá, né? Então, eu vejo isso como otimismo, vai ser uma prova de fogo aí pra gente. Outra coisa que eu queria falar, muito rapidamente também de cultura, é que essa semana tem no YouTube, pra você que gosta de comédia, tá tendo a Semana da Comédia, então vocês vão ver vários youtubers, né, fazendo quadros especiais pra Semana da Comédia. Liga lá semana que vem, amanhã, a partir do dia 17 de junho vai começar a Semana da Comédia, garanto que vocês vão dar muita risada, tá? É isso, até a semana que vem, gente, um beijo.